Você acha que paga muito imposto? Você entendeu a reforma tributária? Olha, os prefeitos que assumem, os novos prefeitos e os reeleitos, têm um problema aí pela frente que é lidar com os novos tributos. De que forma isso afeta a prefeitura, o prefeito e você? Eu sou a Mara Luque, você está no Além das Manchetes, que começa assim que rodar a vinheta. Vamos falar sobre imposto, esse assunto muito bom de conversar, né, Marcelo? Assunto agradável, né? A gente está aqui no Delícia Cine pagar Reag, imposto. Belas Todo mundo Artes. gosta. E o Além das Manchetes vai falar hoje sobre impostos. Carlos, esse é um assunto que você domina. Tento dominar, né? Porque todo momento que a gente acha que conhece alguma coisa, muda tudo. A gente volta para estaca zero, tem que aprender, reaprender tudo de novo. Tem se falado muito da reforma tributária. Perfeito. Fala-se muito, entende-se pouco. O que muda? Olha, o que vai mudar basicamente é a tributação no consumo, né? Que no Brasil, no modelo que a gente tem hoje, desde lá de trás de 88, na tributação do consumo, o Brasil é o único país do mundo que tributa consumo, prestação de serviço, aquisição de bens e direitos em 3 esferas federativas. Tributa em nível federal, estadual e municipal. PIS, COFINS e IPI, né, que é federal, nos estados do ICMS e no município o ISS. Quer dizer, num único movimento econômico você tem 3 esferas federativas de pagamento de impostos. Exatamente. É o único sobre o consumo. sobre o consumo. É o único país do mundo que tem essa estrutura. Isso gera uma confusão enorme, porque você tem um excesso de legislação que é absurdo, né? Você tem legislações que tratam do assunto no nível federal, no nível estadual, distrital e nos municípios. Então a gente está falando de uma União, um Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios no Brasil. Então todo mundo editando leis e os executivos editando atos infralegais. Fora o contencioso que é... Com a reforma tributária isso muda? Isso muda, isso vai parar agora da seguinte forma: se criou no Brasil a figura do IVA dual, ou seja, é um tributo, o Imposto sobre Valor Agregado inspirado no modelo europeu principalmente, e no Brasil você vai ter, com a reforma tributária, que já foi aprovada em nível constitucional, você não vai ter mais o IPI, nem o PIS, nem o COFINS, nem o ICMS, nem o ISS. No lugar disso tudo, você vai ter a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Direitos, que vai englobar o IPI, o PIS e a COFINS. Você vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai englobar o ICMS e o ISS. E você vai ter o IS, que é o Imposto Seletivo sobre Bens, no caso, que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Seria o que a gente chama de tributo ou imposto do pecado, né, que se cobra aí sobre alguns produtos que vão ser listados. Já tem alguns, bebidas açucaradas, álcool, tabaco, artigos de luxo, etc., que vão ficar a cargo dessa tributação. Então, na verdade, saem 5 tributos de cena e entram esses 3. E os prefeitos, agora, ano que vem, quando eles assumem, eles já assumem com o novo... Porque ele perde... Qual é a principal receita de uma prefeitura? Vai depender muito do Brasil, tá? Porque é o seguinte, o Brasil é um país extremamente heterogêneo em grau de desenvolvimento socioeconômico. Então você vai ter cidades grandes, as principais capitais, você tem uma arrecadação grande de ISS, que aqui no caso de São Paulo, por exemplo, o imposto mais relevante em termos de arrecadação é ISS. Só para ter uma ideia, só o município de São Paulo, a nível Brasil, responde por 25% de todos os serviços prestados no Brasil. Uma cidade só, entre 5.570 municípios. Tá, e aí ele fica sem o ISS. Ele vai perder o ISS, depois vai entrar um outro modelo. E isso sim é uma discussão sem fim. Por quê? Porque a reforma tributária ela foi aprovada em nível constitucional. Quem vai cuidar dessa junção toda de tributos, vai fazer a partilha baseada no princípio do destino, é o comitê gestor. Inclusive a definição das alíquotas. A definição das alíquotas vai ter a definição da alíquota de referência, que fala em 26,5%, depois 28%. Eu já vi estudos falando que pode chegar até 33%, que é isso. 33%? Não. Pode ser o IVA mais alto do mundo. Ele vai comentar isso, tenho certeza, porque o que está acontecendo? Depois que se aprovou a legislação geral, através da reforma, isso. O que aconteceu é que Brasília virou um cartório
de lobbies dos diversos setores procurando encaixar o seu produto, seus serviços em regimes especiais, de uma certa forma tem desconto em relação à alíquota de referência. O que acontece? A ideia central da reforma é acabar com todos os benefícios tributários do Brasil, são muitos, colocar uma alíquota de referência tributária, colocar todo mundo no mesmo balde. Homogeneidade. Só que acontece, no jogo político aqui em Brasília, que você falou, os players de mercado, né, os representantes dos principais segmentos da economia, eles não vão gostar, obviamente, do aumento de tributo dessa ordem, principalmente o setor de serviços, que tende a ser o mais impactado, né, porque a gente está saindo do modelo de lucro presumido, de PIS, COFINS e aí contribuição social sobre o lucro, que já dá entre 12%, 13% e 14% de carga, mas o ISS, que a alíquota máxima é 5%. Um caso que ficou emblemático dessa disputa, por colocar o seu produto na fila dos benefícios, foi o episódio da carne. Por conta de promessa de campanha de colocar picanha na mesa cesta básica, isso. Não, isso daí lá atrás. Agora o interesse era expandir a cesta básica, inclusão. Exatamente. Você até colocar na própria cesta básica, os produtos de primeira necessidade estariam fora da tributação. Isso teria até a questão do cashback, né? Principalmente a população de baixa renda, que não vai adquirir produtos, são essenciais, pagam tributos. A reforma tributária garante a restituição. É muito chato esse economês aqui, então eu vou procurar não incomodar o nosso ouvinte, nosso telespectador, mas, no final das contas, dependendo de como é que a estrutura de mercado funciona, das cidades tal e tal, no final das contas, o desconto de tributo vai parar, na verdade, não é no bolso do consumidor, vai parar no bolso do produtor. Então é uma transferência, no final, de renda da União e, portanto, um aumento do imposto da carga tributária para todo o resto da sociedade, para beneficiar, no final das contas, não é o consumidor, é o frigorífico, é o produtor, etc. É aquele ramo específico, da economia que vai conseguir... Sob a suposição de que você está produzindo uma redução de preço final ao consumidor, no final das contas você está transferindo dinheiro para o... Exato. O grande problema desse modelo que eu estou falando é o seguinte: no momento em que você garante regimes diferenciados para alguns setores que vão pagar menos, o Estado quer arrecadar. Essa redução de carga vai ter que ir para outro lugar. Então, porque a reforma deveria ser, do ponto de vista de arrecadatório, neutra. Né? Exatamente, neutra. Mas o que acontece? Neutralidade tributária, juridicamente é bonito falar, mas na prática é muito difícil. O que acontece? Se você, por exemplo, puder escolher 2 produtos similares, você vai escolher o mais barato. E, obviamente, que a carga tributária dos produtos ela interfere no preço final, no preço. Então, não tem jeito como se escapar. Né? Na reforma tributária, a ideia é ter uma alíquota única, acabar com todos os benefícios fiscais, neutralidade, como ele disse, colocar todo mundo no mesmo balde. E fim da acumulatividade. Acho que é o grande ganho. Assim, simplificação no compliance e o fim da acumulatividade. Isso é importante, o ponto que ele fala do compliance, tá? Porque aqui no Brasil, o país que mais gasta tempo em compliance tributário no mundo de lavada é o Brasil. Você gasta, acho que, quase 3 mil horas. O Schroeder fez uma palestra, acho que foi na Fiesp, se não me engano, ele falou que não tem coisa pior do que pagar imposto, é ter que pagar para pagar imposto. O que ele quis dizer com isso? Para você pagar direito o tributo, você precisa contratar um especialista, que o cara vai te explicar como que você paga o que você precisa pagar. De tão complexo. E o lado perverso disso é que muitas vezes você tem toda essa estrutura, esse exército de contadores e advogados, tributaristas, na melhor das intenções de fazer a coisa correta, e acaba sendo penalizado com um processo da Receita, etc., porque você não conseguiu simplesmente dar conta e entender a complexidade da legislação. Então, por conta de você ter a tributação do consumo em 3 níveis federativos, União, Estados, municípios, todo mundo produzindo norma o tempo inteiro, mudando o tempo inteiro, é humanamente impossível. Mas isso vai acabar com a reforma. Tem de acabar, porque agora você vai concentrar toda a legislação em nível federal. O modelo hoje, como funciona? Você tem todo mundo legislando, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Então, cada estado tem o seu regulamento de ICMS, tem soluções de consulta, tem leis ordinárias. E quando muda isso? Isso vai começar na fase de transição agora, de 25 até 28, vai virar a chave mesmo em 2033, depois de 10 anos, que é o período de adaptação. Né? Porque qual que foi a ideia? Mas nesse período vão continuar... Vão ficar os dois. Eles vão conviver, os dois regimes. Vão conviver. As alíquotas dos regimes, se me corrigir se estiver enganado, dos impostos atuais, elas vão
decrescendo gradativamente, enquanto a alíquota dos novos vão subindo, até a alíquota teste. A alíquota teste, você começa com uma alíquota só para entender, na verdade, onde é que está a demanda, para você poder, no final das contas, corrigindo no meio do caminho a definição da alíquota final, para você garantir esse princípio da neutralidade arrecadatória. Isso que ele falou muito importante pelo seguinte: se virasse a chave de cara e já começasse a valer ano que vem, já ia ter um problema, porque a regulamentação da reforma nem saiu ainda. Os projetos de lei complementaram o 68 e o 108 de 24, os dois, eles estão pendentes de julgamento, e não para de vir destaque, de vir emenda, aquilo virou uma coxa de retalhos. Tá? Então o que acontece? Como é uma mudança abrupta, a gente está introduzindo uma nova página no federalismo fiscal brasileiro, vai levar tempo até todo mundo se acostumar, e não é só para o contribuinte, para o fisco também. Ninguém nunca viu no mundo um esquema de IVA dual do jeito que está sendo feito aqui, né? Comitê gestor do jeito que foi modelado aqui no Brasil, ninguém sabe, e nem sabe que vai sair, porque o projeto de lei complementar 108 que trata dele ainda está sendo votado. Então o que acontece? Até você entender, digerir e colocar para rodar esse sistema, você vai precisar de tempo. Vamos pegar São Paulo como exemplo, tá? São Paulo tem um caixa. Grande. É um caixa, tá bem, né? De dinheiro ali. Mas tem... Enfim, tem uma conta previdenciária, aliás, os municípios todos têm, o de São Paulo também tem, e que não é pequena, mas enfim, teve a reforma, está numa situação muito melhor do que outros estariam. E como é que fica nesse período de transição para a receita do município? Bom, nesse primeiro... A gente está falando de São Paulo, que está confortável de caixa, embora quando você perpetua aquilo ali, você vai ter probleminhas lá na frente. Mas tem outros que nem isso estão, não tem caixa. Aí o problema é complexo, né? Porque o que acontece? Como eu te falei no começo, o Brasil, nesses 5.570 municípios espalhados em 5 regiões, cada uma de um jeito. Os abismos, né, de diferenças. Mas como é que eles ficam nesse período? Quer dizer, ele vai ficar sem o ISS? Não, ele vai ter o ISS, ele vai ter um período de transição, né, como ele falou, vai ficar um determinado período de tempo, esse momento de transição, você vai ter os dois regimes convivendo juntos. E de maneira que as alíquotas em cada respectivo regime, elas são tais que você mantenha a arrecadação original. Isso. Total, global do município. Você não pode ter perda de arrecadação. Exato. E por que você não vira a chave também do dia para o outro? Porque qual é a alíquota que você vai colocar? Você faz um cálculo, mas um cálculo é em cima de premissas das quais são muito frágeis. As quais são muito frágeis. Quando você de fato implementar o regime, você tiver, girar, né? deixa ele rodar. Você precisa aprender para saber exatamente qual é o valor da alíquota para manter a carga tributária, para não produzir um aumento excessivo que machuca as empresas consumidores, nem uma perda excessiva que possa machucar a saúde do município. Esse período de teste, de transição, justamente para fazer essa calibragem. Tá? Calibragem. Quando você falou a respeito das perdas de arrecadação, a reforma ela trouxe alguns fundos de compensação para municípios. Uma vez eu vi uma palestra do Benarapi, que é economista, foi ele que foi o grande mentor da reforma, pelo menos do ponto de vista econômico. Ele falou que, segundo ele, os fundos de compensação poderiam garantir que você, município, né, o estado, o ente que perder a arrecadação, você pode ser ressarcido até um máximo de 3 vezes a média de arrecadação municipal, de todos os municípios do Brasil. Tá? Como ele fez cálculo, eu não sei, mas ele partiu da premissa, estudando o IPEA, os estudos, se economistas podem ficar melhor ainda, ele projetou um cenário futuro de crescimento constante no Brasil, um cenário otimista, acho que se não me engano era 2,5% de crescimento do PIB por ano, um cenário mais realista, 1,5%. E ele fez uma projeção baseada em premissas que ele colocou no cálculo dele, que o sistema de compensações dos entes que podem ser prejudicados, eles podem, no caso, ser custeados pela própria evolução da economia. Qual que é a projeção dele? Ele acha que com a implementação da reforma o Brasil vai ter crescimento. Se ele vai ter crescimento, ele vai ter receita. Se ele vai ter receita, se tiver problemas de perda de arrecadação entre os entes, esses entes conseguem ser compensados. Agora, vai existir crescimento? Eu não sei. Com uma alíquota referência desse tamanho, acho difícil, porque quanto mais você onera o setor produtivo, você está tirando dinheiro da economia. Tá? Daí o que acontece? Tem gente que chega uma hora que não aguenta a carga, fecha as portas, larga a empresa, ou sai, muita empresa saindo do Brasil também. Mas isso daí é uma...
tudo a gente está falando de futurologia, né? Isso foi tudo feito com base em premissas econométricas, a gente não sabe, Exato. a gente não tem um estudo fático exatamente dizendo qual vai ser o grau projetado de estudo. É tudo feito com base em projeções. E tem mais um problema, o critério de você mudar o produto da partilha, a partilha do produto da arrecadação, que hoje está no critério da origem, você vai migrar para o critério de destino. Até você virar a chave completamente para repartir o bolo arrecadatório só com base no destino, são 50 anos. Então, eu nem vou estar mais aqui, né? Então, provavelmente os nossos descendentes vão estar lá na frente perguntando, olha o que esses caras fizeram, agora sobrou para a gente entender tudo isso aqui, né? Então, você tem todos esses trabalhos feitos com base em projeções econométricas, né? Mas existem hoje critérios que são previstos na reforma tributária que prevêem aí fundos de compensação para quem perdeu incentivo fiscal ou para os municípios que com a entrada na reforma e a introdução do critério de destino perderem arrecadação. Agora, não sei sua opinião, a gente está levantando, obviamente, vários senões da reforma. Agora, de uma forma geral, é um avanço positivo, não deixa de ser. A simplificação. A simplificação, no fim da cumulatividade. Mas por si só gera crescimento? Não hoje. Por quê? Porque a transição é muito longa. E eu acho que o ponto bem colocado por ele é o seguinte: a hora da verdade mesmo, no papel, do ponto de vista teórico, a reforma é muito bonita. Agora a gente vai ver a implementação exatamente com a legislação infraconstitucional, porque é agora que a gente vai definir um aspecto crucial que vai ajudar a responder essa pergunta que você me fez e ninguém sabe responder, que é se gera crescimento ou não, ou se vai ser positivo para aumentar a produtividade e etc., que é a alíquota final. E a alíquota final ela vai ser função justamente da extensão dessas barganhas das tentativas de inclusão de determinados regimes especiais. Então, se a gente caminhar para o que parece que a gente vai caminhar, um cenário de descontrole nessas negociações, o risco de se perder grande parte do benefício da reforma é muito grande. Se aumentar a alíquota base. Se você sair daqueles 25, 26, que é o que se imaginava no início da discussão da reforma, caminhar para algo mais perto de 30, acho que vai ser uma situação muito complexa, especialmente para o setor que vai ser mais onerado agora, que é o setor de serviço. Exatamente. E aí entra outra complicação. O que é serviço e o que é bem hoje em dia numa economia digital? A gente está caminhando cada vez mais para uma fusão entre essas duas coisas. Cada vez mais o que era a antiga indústria está virando serviço. Então cada vez mais você está onerando, com risco de onerar algo que está se tornando o setor mais dinâmico de uma economia digital, que é o setor de serviços. Pegando esse gancho que ele falou, a ideia hoje do IBS, do CBS, é pegar todo tipo de manifestação de consumo. No regime hoje, que é vigente, do ISS, por exemplo, você só pode tributar os serviços que estão previstos numa lista de serviços que anexa a lei complementar. Se está fora da lista, você não pode tributar. O ICMS, por exemplo, só pode tributar a circulação de mercadorias ou serviços de telecomunicação ou transporte interestadual. Então, mercadoria, o que é? Aquilo que você produz com o intuito de vender. Venda, por exemplo, de ativo permanente, tá na sua instalação, no teu chão de fábrica, você vende, você não incide o ICMS. Agora aqui não, comprei um óculos, comprei um direito, comprei um royalty, comprei um intangível, comprei uma caixa de fósforo, qualquer coisa, você não vai ter escapatória. Por isso que em tese, a tese da neutralidade tributária era muito bonita, mas na prática é muito complicado de você fazer o enforcement dessa tese. Exatamente, por isso que tem os benefícios que ele está falando. Tá? O problema é que acontece, quando você abre muito benefícios, começa a politizar, né, a neutralidade que ele falou, quanto mais regimes especiais que reduzem carga, essa redução alguém vai ter que pagar. Quer dizer, então a gente está passando, a gente levou anos para aprovar a reforma tributária. Décadas. Agora a gente está passando por um momento crucial. Esse é o momento crucial. Que é essa barganha no Congresso e que vai definir se essa reforma deixa um legado positivo ou não. Ou não. Exato. Isso é um dos pontos. Tá? O que a gente está falando aqui, toda hora nesse momento, é carga. Tá? Carga é importante, porque a simplificação é positiva, essa vai ficar. A redução do risco de compliance é positiva, vai ficar. A fim da cumulatividade também, que onerava demais a nossa indústria. Parte do fato da nossa indústria ter perdido competitividade, apesar dos
economistas heterodoxos culparem o câmbio, e aí você tinha câmbio a 1, não exportava, tem câmbio a 4, não exportava, câmbio a 6, não exportava. É o problema do ambiente de negócio e a complexidade tributária, né? Então você vai ajudar muito esse setor que era onerado demais pela cumulatividade, a tributação em cadeia. Isso. Então são pontos que esses são legados positivos. Isso. Agora a carga é muito relevante. Se você tributar em excesso, você asfixia o setor privado. E essa carga, quando é que a gente vai saber qual é o tamanho? Quando a gente tiver a lista de beneficiários dos regimes especiais. Economicamente falando, é o que ele acabou de dizer. Né? No que diz respeito à fixação é sempre feita por lei. Você pode... na figura que hoje a gente tem, no modelo que a gente tem hoje, o Senado ele pode aplicar também, ele pode definir algumas alíquotas para o ICMS, principalmente porque o Senado representa os estados do Brasil, né? Mas agora, economicamente falando, é o que ele disse, tá? Quanto mais regimes especiais você criar para escapar da tributação de referência, base, você vai ter uma queda de arrecadação para esses setores que vai ter que ser compensada do outro lado, para quem não tem o benefício tributário. E para essas pessoas, a alíquota deve subir para poder manter o equilíbrio dos índices de arrecadação. Você lembra que o Marcos Lisboa cunhou essa expressão, que o Brasil é o país da meia entrada. Todo mundo tem a meia entrada, o que acaba fazendo, todo mundo tem a meia entrada e sobe a entrada, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso. Então essa cultura arrisca ela ser transbordada para a negociação da legislação. O outro exemplo é do condomínio. Você mora no condomínio e tem os caras que não pagam o condomínio. Né? O que vai acontecer? A despesa do condomínio tem que ser paga de algum jeito. Então, os caras que não pagam vão onerar aqueles que pagam. Eu estava outro dia conversando com os comerciantes lá do mercado municipal. E algum deles me falaram, eu não entendi essa reforma, o que vai acontecer, como é que muda. O que muda para um comerciante? Para um comerciante, ele vai sair, né, do regime de ICMS, basicamente que ele compra e vende mercadorias, tá? Não vai mais pagar PIS e COFINS, que é a tributação que é devida em nível federal. Ele vai acabar tendo que pagar a CBS, que vai englobar já o PIS, a COFINS e o IPI. As alíquotas a gente não sabe ainda como vão ser. Tem que pagar 2 impostos. E vai pagar o IBS, que seria, no caso, englobando o antigo ICMS. Né? Quer dizer, ele sai de pagar 5 impostos? Vai pagar 2. Ele pode pagar 3 se ele estiver comercializando produtos que são considerados nocivos, cigarro, etc. Então, sem considerar isso, sem o imposto do pecado, os outros seriam 2. Isso. O que é bom. Agora, vamos lá. Dependendo da alíquota. ICMS, só que não existe um ICMS. São 20 e quantos? Sim. Não existe um ISS. Então, se você é um comerciante que tem alguma exposição geográfica no Brasil e vende em diferentes localidades, na verdade, você vai ter que olhar a legislação de cada estado que você trabalha. Isso vai deixar de existir, né? Essa necessidade de você obedecer. Porque agora você vai ter um imposto federal. Federal e uma normatização federal. E um estadual. Isso. Mas assim, a normatização ela deixa de ser federal, estadual, municipal, distrital, é tudo feito pelo governo federal. Você vai ter uma legislação só que vai tratar de tudo. Porque antigamente... Ou seja, não vai ter essa coisa de cada mês, cada ano, ter uma norma nova e tal. Em cada estado, sim, você acaba com isso. A ideia da reforma foi acabar, o principal mote da reforma foi acabar com o excesso de legislação. Isso era um inferno, realmente gerava insegurança jurídica, principalmente que ele fala nas operações interestaduais. E isso vai diminuir a carga horária e o gasto para na questão tributária? Da eficiência econômica, certamente. Então, vamos deixar agora o problema da carga que a gente explorou bastante. Começando em eficiência econômica. O que é eficiência econômica? Alocar recursos da melhor forma possível, né? Então, você alocar recursos que estavam sendo usados, simplesmente você cumprir regra, isso não produz ganho de bem-estar para a sociedade. Se eu puder liberar esses recursos para se produzir algo que, de fato, aumente o bem-estar da sociedade, você tem um ganho tremendo. Exato. Reduzir custo para você colocar o seu produto na praça é um ganho de bem-estar da sociedade. Então, de fato, isso é um ganho que vai ser observado. Esse é o elemento que os economistas e o próprio Bernard fala, que vai proporcionar, que deveria proporcionar aumento de crescimento. E eu não tenho como discordar. Isso porque pode, inclusive, ter um impacto na redução do custo da mercadoria, porque você está... Indiscutível. Agora, lembra que a transição é longa, e segundo,
tem um asterisco bastante grande aí, ou vários asteriscos, que é a que taxa que nós estamos falando. Isso. Para esse benefício se materializar na sua integralidade. Do compliance que ele está falando, até colocar na horta dos municípios também, é importante a gente perceber o seguinte: embora exista uma teórica simplificação, os municípios eles vão ter que se adaptar às novas declarações, às novas formas de apuração do IBS, né? Então, nesse período de transição, vão conviver dois regimes, né? O atual, que já tem o ISS para os prefeitos, já vão ter que começar já a pensar em adaptar todo o sistema de TI das prefeituras, né? Emissão de notas e tudo mais, para rodar o IBS. Então, os prefeitos começam 2025 tendo que fazer um investimento em tecnologia. Eles vão ter que fazer investimento em... Porque uma hora o IBS ele vai ter que rodar. Ele vai entrar em vigor e os municípios eles vão precisar de tecnologia para gerar, né? Porque o que acontece? Agora o ISS ele vai ter apuração não cumulativa, isso é importante colocar. O ISS é um tributo por excelência acumulativo, diferente do IPI e do ICMS, que você acredita o imposto que você paga nas cadeias anteriores da economia. O ISS não, você pagava uma alíquota menor, só que era acumulativo, você não tinha crédito. Agora vamos para o IBS. Então o que acontece? Os prefeitos vão sair de um modelo de ISS que era mais fácil, teoricamente, de fiscalizar, e vão para o modelo não acumulativo. Então a tomada de crédito ela vai interferir na carga final, no valor final de imposto a ser pago. Só que acontece, os fiscais municipais eles vão ter que se familiarizar com essa apuração para conferir se os créditos que estão sendo tomados são corretos, são verdadeiros. E os fiscais são municipais? Sim. A fiscalização continua, estadual, municipal e federal. Continua. Você vai ter o contencioso no comitê gestor, né? Você vai ter a resolução de questões no que diz respeito ao contencioso, aos eventuais embates que possam existir entre fisco e contribuinte. Você vai ter um fórum de harmonização de interpretação de normas do IBS, etc. Agora, a estrutura de você arrecadar, cobrar, fiscalizar ainda continua nos entes federativos. Só que acontece, os fiscais municipais não estão acostumados com a apuração não cumulativa, né? Eles vão ter que estudar o assunto, eles vão ter que ter tecnologia para fazer um livro de apuração do IBS com uma apuração não cumulativa. Os próprios contribuintes também, que não estão acostumados com isso, os prestadores de serviços que pagam o... Pois é, os contribuintes. O que você diria para os contribuintes? Vão ter também que investir em compliance, pelo menos por um tempo, até entender como é que funciona essa nova ferramenta, né, de apuração, né, do cálculo, como que se faz a apuração não cumulativa. Nas notas fiscais que forem emitidas, aí também é uma questão de adaptação. Já a partir de 2025? Não, é em período de adaptação ainda, né? Tem a alíquota teste, depois vai começando a aumentar a carga, daí vai começar a rodar, realmente, né? Existe uma coisa nova que nunca existiu antes na experiência tributária no Brasil, que é o split payment. Já deve ter ouvido falar, já todo mundo está falando disso. Como que funciona hoje o modelo? O sujeito que emite a nota de prestação de serviço, ele já coloca destacado na nota o valor do ISS. Então o que acontece? O prestador de serviço emite a nota com o imposto, o tomador de serviço faz o pagamento cheio do valor da receita com o imposto, e o prestador depois ele faz a apuração no final do exercício de tudo que ele pagou de ISS e paga no mês depois. Ele paga até o 10º, 20º, 30º, depende da lei do município. Tá? Hoje não, o que vai acontecer? Hoje não, desculpe, com o modelo da reforma o que vai acontecer? No momento que você emite a nota, quando faz o pagamento da nota com o imposto junto, o valor dos impostos já vai direto para o comitê gestor, né? Não vai parar na apuração. Que hoje o que acontece? O sujeito que recebe o valor dos impostos juntos com as receitas, né? O cara consegue até ganhar uma gordurinha, né, no capital de giro. Tem o sujeito que consegue deixar de pagar porque ele declara que deve imposto, mas não paga porque ele usou o montante do imposto no giro da operação dele. Vai pagar lá na frente? Vai pagar lá na frente, vai barrigando a dívida, faz parcelamento. E os refis? Tendem agora a reduzir, porque hoje que você já tem a figura da transação tributária, né, para alguns pontos. Mas acho que parcelamentos por algum tempo eles ainda vão existir, mas a ideia é que com o split payment, o cara que emitir a nota e tiver o pagamento, não tem como escapar, porque os montantes destacados dos tributos já vão direto. Isso melhora a arrecadação, né? Isso melhora muito a arrecadação, isso daí diminui, só que tem um lado perverso disso daí também, que é a informalidade, né? É o que ele estava falando, se você tiver um aumento de carga muito grande... Vai induzir muita gente a voltar para a informalidade. A voltar para a informalidade. Então o que acontece? Ou o cara
ele sonega, ou então ele tenta mudar para um município que tem uma alíquota, né? Porque você tem a alíquota de referência, mas os municípios eles podem mexer, né, na alíquota. Então eles vão dar um jeito de tentar fazer a transação com destino ao município que tem uma alíquota menor, para eles praticarem uma alíquota menor. Ou então pode acontecer de sonegar, né? Daí não vão emitir nota, vão fazer transação com espécie, mercado de informalidade. Pode acontecer, se a alíquota for muito alta, né? Se o peso da arrecadação for muito alta, então, pode ou seja, vocês da imprensa ficarem de olho nessas negociações no Congresso, porque dali sai... Esse vai ser a principal Sim. pauta do Congresso em 2025? Acho que é muito amplo, tá? Do ponto de vista da reforma? Da reforma? Ah, sim. É um dos... Você vai ter toda essa questão, e ainda você vai ter o comitê gestor também. O comitê gestor, imagina uma enorme panela de pressão. A maior que você já imaginou na sua vida. Por que vai acontecer? Mas supostamente, você me corrige se eu estiver enganado. Como a gente vai migrar de um regime em que a arrecadação não é feita mais na origem, mas no destino, e por que a beleza desse novo regime? Porque isso desincentiva a guerra fiscal. Teoricamente, claro, tudo em tese. Porque a guerra fiscal surgia do desejo, especialmente dos governadores, né, de atrair investimento e onerar, obviamente, as administrações futuras no que diz respeito à arrecadação, reduzindo os impostos para poder atrair fábricas. E aí você gerava um ambiente em que todo mundo fazia isso, a arrecadação de todo mundo caía, né? Quando você faz a arrecadação no destino, você não tem mais esse incentivo. Só que, nesse momento, você precisa criar uma forma de tomada de crédito entre os entes da federação, né? Tomada de crédito e pagamentos para você, inclusive, não ter riscos de inadimplência no meio do comitê gestor. Então, portanto, seria uma grande câmara de compensação. Exatamente, é como se fosse um enorme nível razão. Eu falei falei panela de pressão porque você é um órgão em que os estados vão ter representantes lá, são 27 representantes, um para cada estado do Distrito Federal. E aí você vai ter 27 representantes para 5.570 municípios. Desses 27, 14 representantes que vão estar lá dentro, eles vão ser escolhidos por todos os municípios do Brasil, sem ponderação de peso de população, e vão existir chapas, né, em que vão ser, no caso, designados representantes nessas chapas de representantes lá dentro do comitê gestor. Isso vai ter uma votação. Se exige que 5 desses representantes sejam de um de cada região do Brasil, e ainda você tem que ter um critério de representatividade no mínimo 20%, ou seja, essa chapa ou esses representantes eles têm que representar pelo menos 20%, ou seja, eles têm que ter quórum de pelo menos 20% total dos municípios do Brasil. E aí você vai ter 13 representantes que vão ser referentes a municípios ponderados pelos pesos das suas populações. Então o que acontece? Desses 27, esses 13 também vão precisar de 5, cada um de uma região, e os outros vão ser todos ponderados pelos pesos. Então o que a gente começa a imaginar? Desses 13, é muito provável que vão ser representantes das cidades maiores, né? E aí o que acontece? No primeiro caso, que você precisa ter pelo menos 20% de quórum em relação ao total de municípios, você pode ter representantes de 2 ou 3 estados que tenham muitos municípios, caso de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais sozinhos tem 27% total de municípios. Bem, aí você transfere a guerra fiscal para um comitê gestor. Vira um UFC, né? Vira uma panela de pressão, por isso que eu falei. Qual que é o problema no comitê gestor? Assim, eu acho que o melhor critério é você ter as associações de representantes de municípios, associações de municípios que tenham maior abrangência possível no Brasil inteiro, para que esses 27 representem os municípios da forma mais esparsa, mais geograficamente ampla possível. Porque senão o que acontece? Os municípios pequenos que ficarem subrepresentados lá dentro, ou não representados, eles vão perder, além da autonomia financeira e política, eles vão perder a arrecadação. Principalmente os pequenos, porque a tendência matemática natural é que os representantes dos municípios dentro do comitê gestor, eles provavelmente vão ser de municípios maiores e mais ricos. Agora um ponto, para ficar um pouco mais claro aqui, por que você acha que a configuração dentro do comitê gestor seria relevante para definir a
arrecadação do... É que basicamente... Já que o município ele tem a... Ele tem do destino, mas é que tá. Ele tem que ter todo esse aparelhamento tecnológico para poder migrar com a questão do destino, mas é importante ter esses representantes dentro do comitê gestor, que eles vão tratar também do contencioso, de embates e brigas entre fisco e contribuinte lá dentro também, e vão integrar também o fórum de harmonização. Eles podem, no caso, serem alocados para poder estabelecer critérios para a interpretação das normas do IBS lá na frente, do CBS também. Então, o que acontece? Esses municípios que puderem perder algum tipo de arrecadação por conta da reforma, o fórum de debate, né, como se fosse o congresso deles, entre aspas, para poder reclamar e falar que eu estou perdendo a arrecadação, gritar e pedir alguma coisa, é o comitê gestor. Essa reforma tributária, ela exige mais ou menos da Receita Federal? Ela vai exigir, por exemplo, Acho que na transição, provavelmente mais, enquanto você convive com os dois regimes. No final do processo, lá na frente, quando o regime já estiver implementado, rodando, o antigo... você vai poder diminuir. Você tem uma bastante. Receita Federal enxutinha, pequena. Supostamente, sim. Eu acho que você vai ter mais facilidade de rodar, né? Sistema, porque você vai ter uma plataforma única, você não vai ter que mais ficar conferindo, por exemplo, fiscalizações com uso de, como é que eu posso explicar? Ter cruzamento de informações entre estados, municípios, Distrito Federal, etc. Esse cruzamento ele vai acabar, fica mais fácil de fiscalizar, e com a tecnologia agora do você não vai ter mais as diversas normas. Isso, não vai ter mais diversas normas, você não vai ter conflito de competência, que acontece muito, determinado fato gerador. Qual que é tributável? É tributado pelo IPI, pelo ICMS, pelo SS. Cara, isso é tão doido que eu já conversei com gente da Receita, o próprio fiscal da Receita não entende muito bem como é que funciona. Você tem uma ideia, tem as soluções de consulta, né? Você quer ver onde bate nisso? É o Conselho dos Contribuintes. Exatamente. Porque a gente tem um PIB, dizem, né? A conta é que tem um PIB lá de... Quase 3 tri. Então não daria um PIB, é 30% do PIB, que é 10 tri, né? De contencioso no Tribunal Administrativo, que é o Conselho dos Contribuintes. Isso é reflexo. Tem que chamar a dívida ativa ainda. Você tem muito dinheiro, você tem trilhões represados nisso. Por quê? Porque você tem aqui no Brasil uma relação de adversariedade muito grande entre fisco e contribuinte. Né? O fisco, claramente, ele pretende preservar o máximo de arrecadação que ele puder. Por quê? Porque o custo do Brasil é gigantesco. O Brasil precisa de um orçamento nababesco para dar conta de tantos direitos sociais, de tantas pautas e tudo mais. E na economia, o contribuinte que quer ter o objetivo natural de lucrar, de ganhar dinheiro, ele quer pagar o mínimo possível. Então, esse antagonismo, né? Esse conflito. Esse conflito de interesses vai partir para o contencioso. Não é à toa que o Brasil tem o maior contencioso tributário do mundo. Mas assim, não é maior por pouco, é maior por muito. Mas de lavada. Tem mais que na China. E a China tem 7 vezes a nossa população. Que loucura. Quer dizer, o que fica nesse momento é a questão da alíquota, desses interesses que vão estar no Congresso Nacional. Quer dizer, vai estar ali nos a principal decisão do Congresso Nacional, as decisões que dizem respeito à alíquota e, portanto, no final das contas, a definição dos regimes especiais. Porque o tamanho dessa alíquota vai dizer a que veio essa reforma. Se é uma reforma que ajuda o país a crescer mais, ou se vai ser um fardo, né? Vai ser um fardo. Isso é crucial mesmo, tá? Porque ajuda a corrigir as distorções que o sistema atual criou. Você pode corrigir algumas, como a gente já falou que ele vai, mas pode criar outras, que é punir excessivamente quem não teve o benefício da meia entrada. Exatamente. Se você partir da premissa que todo mundo estaria no mesmo balde, todo mundo tinha que pagar exatamente a mesma alíquota, lá seria menor. Só que acontece, existem realmente produtos que são essenciais, né? Existe um critério da seletividade em função da essencialidade. Isso aí orienta muito o IPI no modelo atual. Então o que acontece? Você também não pode jogar uma alíquota de referência gigante e onerar principalmente a camada mais pobre, né? Isso é uma coisa chamada, ele conhece com certeza, um efeito regressivo na economia. Você tributar mais pesadamente quem tem menos renda. Então a ideia aqui que é, por isso você tem o cashback, quando você tem a aquisição de produtos da cesta básica, é garantida a restituição do imposto à população de baixa renda que arcou com ele, né, economicamente, né?
A ideia é você ter uma calibragem para produtos que são realmente relevantes e o restante você colocar dentro do mesmo bote. Só que acontece, você tem um jogo político gigante lá dentro. De novo, na teoria é uma beleza, o princípio acho que é aceito por todo mundo. Sim. Agora a prática, quando a gente define o que é cesta básica, como ele estava falando. A picanha. Entra a cerveja também? Entra a cerveja, picanha. Ou, por exemplo, as bebidas açucaradas. Você tem uma determinada gama de produtos que, na verdade, são só açúcar, que causam até diabetes infantil. Hoje, que a gente tem uma crise de doenças por conta de excesso de peso e até crise com esse tipo de coisa. Por que isso merece estar incluído na cesta básica como algo essencial? Então, porque você privilegia o interesse econômico além do interesse jurídico. Né? Exato. O que acontece? No final das contas, todo mundo quer pagar o mínimo possível. Só que acontece, se todo mundo pagar o mínimo possível, a conta não fecha. Então o que acontece? Se trata de uma alíquota básica. Aí ganha quem chora mais, né? Quem pode chorar mais. Exatamente, aí você tem a política, você tem os lobistas lá que vão querer fazer o quê? Regime especial para os setores de interesse, acaba passando no Congresso, você reduz a carga aqui. Só que você aumenta o buraco, né, da arrecadação. Então você vai ter que transferir carga para outros. Quem não tem benefício em geral que dança nessa brincadeira, vai ter que pagar uma alíquota mais pesada. Aí o que acontece? Existe um ditado, até para encerrar, de um jurista francês que falava que a tributação é a arte de você depenar a galinha sem fazer ela gritar. Será de primeira poluição na fé que esse é o termo, tradução em francês, né? Então o que acontece? O fisco ele também não pode depenar o contribuinte, pode esfolar a contribuição, ele grita, né? Daí quando ele grita, o que vai acontecer? Ele vai sonegar, ele vai dar um jeito de escapar da tributação. Então o ideal é você tributá-lo até uma medida que ele suporte. A tributação ela não pode ser um fardo intransponível na vida da pessoa física. Porque no final das contas, se você faz também essa carga tão alta, impede o crescimento econômico. Exato. Daí vai na contramão, né? Não que a gente não tenha uma longa lista de ações ao longo da nossa querida história econômica brasileira, de coisas que a gente não faça que impeçam o crescimento econômico. Exato. Então, não me surpreenderia. Mas esse é um problema, seria, na verdade, algo bastante alinhado com a nossa história. Mas a reforma, se tiver uma alíquota descalibrada, vai ser uma pedra no sapato do crescimento. E, de novo, o Bernardo Api, ele parte da premissa que a reforma vai trazer crescimento. Ele tinha como limite, vamos pegar esse número, se eu não me engano, 20... limite que ele imaginava de alíquota 26,5, 27,5. Ele tinha como limite. Agora, quando ele bolou a reforma. O que me chamou a atenção é essa expectativa de crescimento otimista de 2,5. A gente tá mal, né, cara? Exato, otimista 2,5 de crescimento. 3,5, se não me engano. 2,5 acho que é o razoável aí, né? Só que o que acontece? Ele tá partindo, né? Até virar a chave e migrar completamente para o princípio do destino no horizonte de 50 anos. Né? E daí você vai ter a reforma tributária vigindo na sua interesse. Você vai ter IBS, CBS, tudo no destino. E nesses 50 anos você vai ter esse período de compensação para aqueles que perderem a arrecadação, vão ter os fundos. Vai ter o FNDR, vai ter o fundo para, no caso, compensar quem perdeu o incentivo fiscal. Mas aí a pergunta que se faz é: será que durante 50 anos vai ter como compensar todo mundo que perdeu? E mais, será que em 50 anos o Brasil vai ter um crescimento uniforme em todos os níveis federativos para que cada um consiga adquirir mais? Que no princípio do destino o que acontece? Para você ter uma fatia maior do repasse do IBS, você tem que consumir mais. Então você tem que ter poder aquisitivo para você comprar bens e serviços. Quanto mais bens e serviços você compra, você mais repasse vai ter. Caímos na história de sempre, sim, que é o crescimento empossado. Exato. Vale aqui um comentário antes de terminar, que é o seguinte: a reforma não eliminou, como você bem colocou, os determinados privilégios que a gente tem aí no nosso regime. Por exemplo, as zonas francas, os regimes especiais, os simples, que estão nesse conjunto de... Não, já vi colega seu falou que vai ter chamado gasto, modernização da economia. Todo mundo vai virar simples. Todo mundo vai querer simples pequenininhos, né? Eles vão querer, aí vai acontecer, vai colocar a família inteira, cada um... E uma microempresa. Você vai ter milhões de microempresas para poder escapar, porque esse regime de simples ele foi mantido. Então tem gente que vai fazer das tripas coração. Os tais dos gastos tributários, né? Que nas contas atualizadas ali são hoje mais de 600 bilhões de reais, 6% do PIB. É muito reforma, não, obviamente, para conseguir ser aprovada, dado os lobbies que esses setores
de fato tem, que são fortíssimos no Congresso, se preferiu, foi correto para poder passar a reforma, se preservar isso. Mas em algum momento isso vai ter que ser. Aqui vai estourar uma hora. O gasto público, outra coisa que ninguém fala, o Brasil tem que tentar reduzir custo. O custo brasileiro é gigantesco, assim, não há uma arrecadação que... A despesa, você diz. Está até uma agenda hoje que está se falando bastante, que o Haddad vem tentando viabilizar, que é a tal da agenda de redução de gasto. Sabe-se lá o que vai sair disso. O problema é que ninguém quer perder, é esse que é o problema. Todo mundo quer arrecadar, ninguém quer perder privilégio nem benefício. Todo mundo quer torrar dinheiro. Então não fecha conta nunca. A economista vai explicar melhor que eu. Não tem como você fazer isso. Você tem que fazer ajuste. Né? Bem, então a pauta é ficar de olho nos lobbies que estão brigando para chegar a essa alíquota. O tamanho dessa alíquota vai determinar o sucesso, o legado dessa reforma. Dessa reforma, inclusive se ela impulsiona ou não o crescimento. Mas se não der, vai ter... Até o meu chefe Eduardo fala que vai ter a reforma da reforma. Né? Ele fala que até esse negócio rodar direito vai ter que fazer calibragem, vai ter que fazer ajuste. Porque toda essa reforma ela foi pensada com base em estudo econométrico teórico, estimativa futura, que ninguém sabe o que vai acontecer, ainda mais num universo, num horizonte de 50 anos. E na prática a teoria é outra, né? Na prática é muito assim, é um assunto bastante complexo, dá pano para manga de ficar aqui dias falando, mas enfim, em suma é isso. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar esse assunto tão tranquilo que é falar sobre imposto e reforma tributária. Você que ficou com a gente, compartilha, manda suas dúvidas aqui que a gente entrega para esses rapazes responderem para a gente. É complicado, mas... A gente vai tentar, né? Fácil não é. Se não souber, eu passo por aí. Tá bom. A gente vai trocando figurinha aqui. Combinado. Até a próxima. Eu sou a Mara Luque, esse é o Além das Manchetes que a gente grava aqui no Cine Reag Belas Artes. Te vejo na próxima.